Eu, Maurício, já falei 200 mil vezes entre Lula e Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Mais do que isso, eu vou fazer campanha pro Lula. Mas se você é militante petista e tá naquela vibe de qualquer crítica ao PT ajuda o Bolsonaro, nem assista esse vídeo. Só que se perder a eleição ano que vem, não reclame. Salve, galera, eu sou o Maurício Ricardo. Eu acho que o Lula deveria sim defender o impeachment. Eu acho que uma vantagem de 4 pontos nas pesquisas antes das eleições não são garantia de vitória. Existe um caminho a se percorrer, existe sempre a chance de aparecer um nome novo, um nome antigo para ganhar força. Existe inclusive a chance do Bolsonaro, mesmo sendo essa coisa inominável que ele é, conseguir se livrar do impeachment, conseguir aplicar um estelionato eleitoral e se reeleger. Parece difícil agora? Claro! Ainda mais diante desse cenário horrível na pandemia. Mas em política a gente não brinca com as chances. Hoje eu ouvi um deputado do Parlamento Europeu, fazendo um discurso contra o Bolsonaro mais contundente do que os que a gente costuma ouvir aqui no Brasil. Mas tem uma diferença. Lá fora, quando discursam contra o Bolsonaro, existe a consciência de que aqui no nosso país as forças democráticas, nem estou falando só das forças progressistas, estão tentando fazer de tudo para reverter o inferno em que ele enfiou a gente. Mas lamentavelmente, como eu tenho dito aqui, e hoje eu vou tentar ser mais claro ainda, a gente está vivendo uma situação surreal. A militância lulista, esquece o Lula por enquanto, age nas redes sociais como se fosse uma espécie superior de ser humano. É uma ironia, é um paradoxo. Logo eles estão ansiosos, isso é um elogio, da importância da igualdade social, racial, de gênero, estão de tal forma embriagados com a volta do Lula ao jogo que acham que podem ganhar uma eleição sem converter a favor do Lula os bolsominions arrependidos e os isentões. Senhores, é uma questão meramente matemática. Se 57 milhões de brasileiros cravaram lá um 17 no segundo turno, 47 milhões votaram no Haddad e 42 em nenhum dos dois, o Lula precisa tirar alguns milhões de votos de quem votou no Bolsonaro ou não votou em ninguém. Deixa eu falar uma coisa com vocês que foi tema de um bate-boca no meu Twitter o dia inteiro. Nós temos 1 ano e meio de mandato do Bolsonaro pela frente. Eu gostaria que fosse menos, mas o PT acha que vale a pena esperar até janeiro de 2023. Beleza, o maior partido de oposição desse país não tem a mesma percepção que o resto da oposição tem. Eu entendo perfeitamente que os 47 milhões de eleitores do Haddad no segundo turno de 2018 sintam, usufruam e gozem do seu sentimento de superioridade moral, porque o Bolsonaro realmente é uma vergonha histórica para esse país. Particularmente eu, Maurício, que tento não ter compromisso com o erro, já pedi desculpas públicas várias vezes. Estou sendo até chato aqui por ter anulado o meu voto. Continuo pedindo, mas percebi que esse perdão não virá de vocês e vocês não são obrigados a perdoar. Vocês são os 47 milhões de iluminados, vocês avisaram. Vocês fazem questão de repetir com razão. Uma escolha difícil. O cara elogiava o torturador, defendia a ditadura, dava declarações racistas e homofóbicas. Eu sei disso, eu jamais votaria no Bolsonaro por causa disso. Mas seja por causa de uma construção difamatória da mídia e das elites, como vocês gostam de pensar, ou seja a repulsa popular pela mágoa contra não só o Lula ou o PT, mas contra a incapacidade dos nossos presidentes todos de governar sem um centrão, sem o loteamento de cargos, sem os bilhões desviados de estatais, uma parcela gigante da população brasileira não quis trazer o PT de volta. E antes que vocês me digam, a Dilma era uma mulher íntegra, eu tenho que lembrar, sim, talvez tenha sido, mas não foi capaz de governar sem o centrão. Lula governou com o centrão. Dilma não quis, caiu. Bolsonaro entrou prometendo que não governaria com o centrão. Tá onde? No colo do centrão. Então eu tô colocando essas questões porque eu realmente não tô nem aí pro seu perdão, amigo militante petista, mas eu preciso da sua ajuda para tirar o Bolsonaro. Você pensa que não precisa da minha ajuda. Você imagina o Brasil de 2021 como um país que teve uma epifania, enxergou tudo. 210 milhões de pessoas perceberam: o que eu fiz na minha vida? O que eu fiz com o meu país? Perdão, Lula, perdão. Oh, meus caros, em que país vocês vivem? Aqui na classe média para cima, quantos Maurícios vocês acham que existem
para aguentar ser esculhambado por bolsominion e petista revanchista. Na base da pirâmide, quem disse que o Bolsonaro tá morto? O discurso dele de que pobre tá lascado por causa de prefeitos e governadores cola. Pode não colar para todo mundo, mas cola. Porque quem fecha o comércio é o prefeito. Quando o patrão bolsominion vai demitir, ele diz: você tá perdendo o emprego porque o comunismo foi instaurado nesse país. Não temos mais liberdade de ir e vir, liberdade de empreender. A guerra é de narrativas, e ela não tem só dois lados agora que o Lula tá elegível. Ela tem o lado do Lula ou nada, o lado do Bolsonaro ou nada, tem o lado do qualquer um menos o Bolsonaro e tem o lado do qualquer um menos o Lula. Esse é o grau de complexidade do Brasil de hoje. Eu sei que vocês adorariam que todo mundo fosse Lula ou nada, mas eu sou qualquer um menos o Bolsonaro. Como é que fica? Vocês são? Eu sei que não, porque eu faço uns testes aí. Se a opção for Moro ou Bolsonaro no segundo turno, metade de vocês, petistas, vão anular o voto. Ou mais. Nem precisa ser o Moro. Acho que se o Dória ou o Bolsonaro forem para o segundo turno, já é uma escolha que vocês achariam moralmente impossível. Não duvido que exista até quem não vá votar entre os militantes do PT se for Ciro contra Bolsonaro. Esse é o grau de radicalismo. Pois eu vou dizer para vocês, se quiserem evitar esses cenários, não é opcional. Vocês precisam garantir a vitória do Lula. E quer pela lógica matemática dos votos de 2018, quer pelo imponderável que sempre pode aparecer numa campanha eleitoral, vocês precisam angariar votos. Então parem de agredir os potenciais eleitores que vocês precisam angariar. Me mandaram esse meme aqui, ó, com o qual não me identifiquei, porque, repito, eu jamais votaria no Bolsonaro e nunca votei, que pra mim é a prova cabal da arrogância de rede social, da cultura de cancelamento e desse sentimento de superioridade que está impedindo a união de uma oposição sólida e suprapartidária contra o presidente. Ele precisa de acolhimento, tem que acolher e dar tapinha nas costas. Se for criticado, ele vota no Bolsonaro de novo e diz que a culpa é sua por reeleger o Bolsonaro. Pois é, ele, o eleitor do Bolsonaro, já votou no Bolsonaro uma vez. Ele já foi amplamente criticado. Alguns não conseguem nem sair da bolha porque sabem que vão ser párias, vão ser tratados como apoiadores do fascista. Nós estamos falando aqui de 57 milhões de brasileiros. Tô me segurando para não ser agressivo, mas larga de ser ingênuo. É política. O Lula jamais teria sido o grande líder sindical que foi, e depois deputado, 2 vezes presidente, com prestígio para eleger uma total desconhecida 2 vezes, sem acolhimento e tapinha nas costas, meu querido. Tapinha nas costas da elite, escolhendo um industrial como vice e escrevendo carta para tranquilizar o mercado. Tapinha nas costas do centrão, distribuindo cargos e grana. Voltando ao meme, o que mais vocês querem criticar? O julgamento da história é implacável. Eu poderia fazer aqui a defesa da minha abstenção. Voto não é obrigatório em mais de 90% dos países do mundo. Não votar, no meu caso, significou um voto a menos pro Haddad. Mas para muita gente foi um voto a menos pro Bolsonaro. Deu! Mas nesse momento, nesse país, estão morrendo 3 mil pessoas por dia. E o Lula acha que tá tarde demais para falar em impeachment. Ah, ele tá trabalhando pelo Brasil. Tá ajudando a viabilizar a vacina Sputnik pro Nordeste. Tá falando com o G20, fantástico, o Lula é um líder respeitado mundialmente, mas a luta se dá em 2 frentes, lá fora e aqui dentro. E aqui dentro o presidente se chama Jair Messias Bolsonaro, e a gestão dele na pandemia mata 3 mil por dia. A gente tem que tirar esse homem. Não precisa me acolher, Saíbe, não precisa me dar tapinha nas costas, senhor. Pode me criticar à vontade, mas hoje eu fui chamado de cretino pelo Roger Moreira, bolsonarista roxo, o Roger do ultraje, porque comparei esse momento com 10 diretas já. E eu continuo achando que é. O ele não acabou? Ele não só vale se o PT estiver perdendo feio nas pesquisas? Com muita humildade, Saíbe, eu deixo esse recado. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike. Seu comentário é muito importante. Se você for um militante petista, vem aqui acabar comigo. Estamos numa pandemia, se precisar, use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.